Olá, está no ar mais um Coletiva, um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. No programa de hoje, vamos conversar com o coordenador de um dos conselhos tutelares de Campinas e estudante de Direito, Fernando Trevisan. Para entrevistar Fernando, estão presentes hoje os alunos Anderson Botan, Thaís Fernandes, Priscila Marques e Natasha Duarte. Bom, Fernando, gostaria de agradecer a sua presença no programa de hoje e é bom lembrar que os conselhos tutelares foram instituídos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criado em 1990. Gostaria que você nos contasse um pouco mais o que é o Conselho Tutelar e para que ele serve. Bom, o ECA veio substituir o antigo Código de Menores, né? Então já começa daí. O próprio Código de Menores, né, tratava as crianças e adolescentes como menores. Você ainda escuta muito falar isso, menores. E hoje o próprio artigo 1º ou 2º, eu lembro, do ECA já fala, criança e adolescente. Então, o Conselho veio para garantir o direito da criança e adolescente no ECA, no Estatuto. Então, qualquer direito violado no ECA, o Conselho que está agindo para poder estar suprindo essa deficiência que está violando algum direito da criança e do adolescente. Fernando, existe algum projeto para criar mais conselhos tutelares aqui em Campinas? Em Campinas, é bom salientar que cada cidade tem sua lei municipal que regra como vai ser a eleição do conselheiro. Tá? Em Campinas, da seguinte forma, você apresenta um currículo comprovando um trabalho voluntário ou profissional com criança e adolescente por no mínimo 2 anos. Depois você apresenta esse currículo, passa por uma seleção, os que cumprirem essa demanda do currículo, né, vão para uma prova, um concurso mesmo, você tem que ter no mínimo nota 7. Você tirando acima dessa nota 7, você vai para um debate público, para apresentação dos candidatos, não é eliminatória essa fase do debate. Depois do debate vai para uma votação. É aberta a toda a população da cidade, né, você tem que ter o título de eleitor e ser morador de Campinas. E os mais eleitos, no caso os 10 agora que foram eleitos, entram para o Conselho Tutelar. E, Fernando, há alguma hierarquia entre os conselheiros? Como que é organizado esse conselho? Bom, o conselho ele é composto por 5 membros. Cada conselho é composto por 5 membros. Campinas tem 2 conselhos. Não tem hierarquia dentro do conselho, tá? Porque o próprio nome já diz que é um conselho, você tem que tomar as decisões em conjunto. Todo mundo tem que dar as deliberações. Cada decisão dentro do conselho sai da decisão em conjunto. Nós somos divididos em pastas dentro do Conselho Tutelar. E essas pastas são rodiziadas. Existe essa pasta da coordenação, existe a pasta do judiciário, a pasta da educação, a pasta de abrigos e tem a última que é a de denúncia, que recebe as denúncias. Então, a cada 7 meses é rodiziada essa pasta, cada um tem sua competência. Além de atender a população toda, fazer o seu trabalho normal de conselheiro, você tem essas tarefas dentro do conselho. E qual o tempo de mandato? O mandato do Conselho Tutelar do conselheiro é de 3 anos, só podendo reconduzir uma vez. Isso pelo ECA que prevê isso. E como vocês do Conselho, vocês conseguem atender as regiões norte, sul e leste da cidade, que conta com 600 mil pessoas? Como vocês se dividem? O trabalho não tem divisão dentro do Conselho para essas regiões. O meu Conselho atende a região norte, sul e leste, o outro Conselho atende a região noroeste e sudoeste. O CONANDA, que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, que é vinculado ao CMDCA de cada município, ele prevê que seja no mínimo um conselho para cada 200 mil habitantes, o ideal. Ou seja, então Campinas comportaria hoje 5 conselhos tutelares. Nós só temos 2. Antigamente só existia um conselho tutelar. Quando nós entramos, foi criado o 2º conselho. Nós percebemos o seguinte, com um conselho a demanda era X. Com a criação do 2º conselho, que fechamos 1 ano, essa demanda dobrou o trabalho, porque a população tem procurado mais. E conforme nós estamos imaginando que vá criando conselho, mais conselhos vai aumentando a demanda também de trabalho deles. Mas um conselho para 600 mil habitantes é muito pouco. E vocês têm algum projeto para criar mais conselhos? Não é um conselho que tem. A lei municipal determina que cada orçamento anual seja criado um conselho. Ou seja, então, até 2005 já teria que ter implantado já os 5 conselhos tutelares. Só que acho que está um pouco atrasado aí, nós estamos só com 2 em Campinas. Aí é a prefeitura que tem que prover isso daí.
E como que é a atuação do conselho? É só com crianças e adolescentes que sofrem abusos dos pais ou por menores infratores também? O conselho ele atua no direito violado da criança e do adolescente. No caso de ato infracional de adolescente, que é de 12 a 17 anos, a 18 incompletos, não é competência do conselho. O ato infracional de criança, é impossível uma criança de 0, vai até 11 anos cometer um ato infracional, uma criancinha, mas até 11 anos é a nossa competência. Quando uma criança comete um ato infracional, o conselho que é competente para estar agindo e aplicando as medidas de proteção. Se é adolescente, já é a delegacia, Ministério Público e Vara da Infância. Você pode nos exemplificar o que acontece quando chega até vocês um caso? As denúncias são feitas via disque denúncia, tá, que chega para a gente o fax, ou pessoalmente no conselho. Quando nós captamos uma denúncia, normalmente nós analisamos essa denúncia e notificamos a família, os envolvidos, para estarem comparecendo no conselho. Então é agendada uma data, é emitida uma notificação, a família fica ciente que tem que comparecer no conselho, e um conselheiro vai atender essa família e vai verificar no ato do atendimento qual que é a medida de proteção que tem que ser aplicada para essa criança ou adolescente, ou para a família, para os pais no caso, os responsáveis. E é a partir disso que nós estamos aplicando a medida de proteção nesse caso. Quais os limites e as limitações do conselho perante a lei, perante os menores e perante a própria família? A limitação do conselho ela se dá em cima do artigo 136 do ECA. Lá está especificando todas as atribuições do conselho tutelar. Então nós temos que seguir o artigo 136 do ECA. Fugiu dessas atribuições do conselho, está usurpando a função, não é papel do conselheiro fazer isso. E, Fernando, todo cidadão, quando ele suspeita de maus tratos de uma criança, por exemplo, uma amiga minha, ela suspeita que uma criança de 1 ano é tratada mal pela mãe, que ela também suspeita ser uma mulher da vida, vamos dizer assim. Como que as pessoas podem denunciar esses maus tratos? Tem um telefone do conselho, indo pessoalmente até lá? As denúncias são feitas por telefone através do Disque Denúncia, que é o 3236-3040. A pessoa não precisa se identificar, isso é muito importante, que às vezes as pessoas têm medo de se identificar, têm medo de represálias. Então ela faz essa denúncia, não é identificada a chamada dela. O Disque Denúncia passa para a gente o fax todo dia, todo final de dia ele passa todas as denúncias e lá está constando o endereço, os dados, o histórico, tudo certinho. Ou se a pessoa não se importar em se identificar, mas nós garantimos o sigilo. Ou seja, a pessoa vai lá no Conselho Tutelar e faz uma denúncia, nós pegamos o documento dela, anotamos todos os dados, faz a denúncia. É guardado o sigilo dela. Só abrimos quem fez a denúncia no caso de uma ordem judicial. Se o juiz pedir, nós abrimos quem fez a denúncia. Fora isso, também é guardado o sigilo dessa pessoa. Fernando, antes de participar do Conselho Tutelar, você participou do Projeto 2000, que atendia crianças carentes no bairro Dixim, que você dava aulas de taekwondo. Como funcionava esse projeto? Esse projeto ainda existe? Existe, é um projeto do professor Luiz Evangelista. Eu trabalhei como voluntário lá um período. Ele tem 300 crianças da região do DIC e do Ouro Verde, que ele atende, com aulas de taekwondo, capoeira, balé e futebol. Ok, Fernando. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com o nosso entrevistado, coordenador de um dos conselhos tutelares de Campinas, Fernando Trevisan. Até já. Você acha que a propaganda serve só para vender produtos? É a forma mais democrática e acessível para todos serem informados e assim obterem as mínimas condições para escolha.
Estamos de volta com o programa Coletiva, que recebe hoje o coordenador do Conselho Tutelar de Campinas, Fernando Trevisan. Agora eu gostaria de falar da chamada Lei de Abandono Intelectual, que determina colocar os pais na cadeia quando eles não cuidam da vida escolar de seus filhos. Muitos desses pais não se interessam em acompanhar a vida escolar desses filhos, ou mesmo colocam eles para trabalharem, para ajudarem na renda da família. Acontece muito, passam pelo Conselho Tutelar casos desse tipo? O caso do abandono intelectual é uma questão penal, questão de polícia, delegacia. O que passa pelo conselho é o quê? É evasão escolar, sim. Tá? A partir disso, pode-se gerar um boletim de ocorrência contra esses responsáveis. O que acontece é, a criança chega no conselho, sem escola, tá fora da escola há 1, 2 anos, 1 mês, depende do período, nós encaminhamos de volta para a escola, tá? Tudo isso por escrito, porque nós temos a atribuição de requisitar a vaga na escola para essa criança e o Estado tem que atender essa nossa requisição. A criança é matriculada. Daí cabe aos pais o seguinte, se o pai não matricula essa criança, porque está lá previsto no ECA, ele tem a obrigação de matricular e de verificar a frequência da criança e fazer o acompanhamento todo dela na escola. Nota, boletim nota é a mesma coisa, desculpa, mas frequência, nota, a participação do pai junto aos professores, as reuniões, então isso está previsto no estatuto. Se o pai desobedece essa questão do estatuto, nós podemos representá-lo perante o Ministério Público ou a autoridade judiciária. Isso prevê uma multa para o pai, por desobediência de ordem do Conselho Tutelar. Fora essa parte penal que pode ser levada para a delegacia através do boletim de ocorrência. Eu queria discutir um pouco sobre o papel da família na formação do jovem. Você acha que a criação de instituições como o Conselho Tutelar está ligado à desintegração da família hoje? Como que hoje ela não está mais atuando na formação e na educação do jovem? O passar dos anos tem mostrado para todos que a família tá mesmo, digamos assim, desunida. Não só nas classes mais baixas, também nas classes mais elevadas, que nós temos percebido que tem chegado denúncias de classe média, por exemplo, que é muito difícil, até classe alta, já chegou para o Conselho. O Conselho ele veio para garantir os direitos da criança no Estatuto. Existe esse desarranjo familiar? Existe. Nós temos responsabilidade em chamar essa família, orientá-la no que acha de correto para essa criança? Temos o direito. Mas também a sociedade em geral, que está previsto no Estatuto que toda a sociedade tem o dever de zelar pela criança e pelo adolescente. Então não é só o conselho que vai orientar essa família, e sim toda a sociedade. Você, por exemplo, está vendo alguma coisa errada no seu vizinho, nada impede você ter uma conversa com ele, falar. Não é só dever do Estado fazer isso, de sociedade em geral, isso está previsto no ECA. Mas você não acha que falta uma abertura maior entre as pessoas para ter esse tipo de relacionamento onde você possa chegar no seu vizinho e dar um conselho, olha, você está maltratando seu filho? Com certeza. Os muros, as grades têm separado isso. E hoje em dia, apartamento, então, nem se fala. Você nem sabe o dia a dia do seu vizinho, nem cumprimenta seu vizinho. Isso tem separado bastante, sim. Por isso é importante você saber com quem você fala também, né? Então, é aquela coisa. Na lei está descrito que é dever de todos. Só que na prática é outra situação. Nesse contexto, o Conselho está para tentar ajudar. E também orientar as pessoas. As pessoas chegam com denúncia no Conselho, ligam, e a gente fala, conversa, tenta ver o que está acontecendo. Chama você a polícia por aí, entendeu? Não peça para a gente chamar a polícia. Ou chama o centro de saúde. O centro de saúde tem aquela equipe de rua, os agentes de saúde, que frequentam todos os bairros com, vamos dizer assim, poder aquisitivo menor, visitam de casa em casa, e eles também investigam isso para a gente. Então é importante você dar um toque, por exemplo, no agente de saúde que frequenta a sua casa, e fala, no meu vizinho parece que ele bate na criança. E eles vão lá com todo cuidado e investigam isso para a gente. Então não precisa também você, como um vizinho, ir lá e bater na porta e falar, está errado. Como aconteceu esse fim de semana no Conselho, um condomínio aqui em Campinas, de classe baixa mesmo, tem uma regra lá dentro. Não pode bater em criança e não pode abusar sexualmente. O que aconteceu? O pai bateu. O síndico do condomínio, por exemplo, anda armado. Lincharam. Os moradores do condomínio lincharam o morador, o vizinho, por conta disso. Então, cada lugar tem sua regra, né? Isso é uma coisa completamente errada, fazer justiça pelas próprias mãos, mas é um exemplo vivo que aconteceu esse fim de semana.
Falando sobre drogas agora, casos de crianças e adolescentes que se envolvem com as drogas vem crescendo, né? E como que o Conselho age nessa situação? É um problema muito sério isso em Campinas. As crianças, até 11, 12 anos, não têm local para tratamento. Não tem local para internação em Campinas. Adolescentes têm locais, sim, tem 3 locais que a gente pode encaminhar, através do Conselho Tutelar, para tratamento de drogadição. Porém, tem que querer, a criança tem que querer ir para tratamento. E nós estamos até reavaliando isso, não é nem o Conselho, nós estamos levantando essa discussão, porque não cabe a nós avaliarmos isso, mas sim levantar uma discussão no município, até que ponto a criança tem o discernimento de querer ou não, um adolescente de querer ou não ir para tratamento. Se um adulto já é difícil ele cair em si, que ele precisa fazer um tratamento para alcoolismo, ou para drogadição, quem dera uma criança que está ali, que é usuária de crack, que fala, não vou, que discernimento ela tem? Então estamos levantando isso de novo no município, já houve essa discussão no passado, para verificar a internação compulsória, a saúde assumir isso como uma internação compulsória. Mas estamos apenas engatinhando nisso ainda. E tem muitos casos que a gente sabe que as drogas são vendidas dentro das escolas ou mesmo nos portões, né? O Conselho pode fazer alguma coisa diante disso? Isso aí é um ato criminoso, né? É uma questão de polícia. Aí as pessoas que sabem disso têm que ligar para a polícia, denunciar e chamar a polícia para essa questão porque isso é tráfico, né? Então é uma questão policial. O Conselho não tem poder para fazer nada com relação a isso. Mas e quando o Conselho encaminha uma criança à escola e ela já é infratora, por exemplo, ela já usa drogas e tal, você acha que a escola, principalmente a pública, ela tem uma certa base para poder dar um sustento para essa criança? O Conselho ele tem 2 atribuições de encaminhar para a escola e aplicar também as medidas de proteção para os adolescentes de ato infracional. O adolescente, por exemplo, cometeu um ato infracional, ele vai para a delegacia, promotor ou juiz. O juiz da vara de infância remete ao Conselho para que nós apliquemos medidas de proteção, que é a inclusão em escola, incluir ele no atendimento psicológico, socioeducativo. Então, nós encaminhamos para a escola esse adolescente de ato infracional. E, independentemente do adolescente ou a criança que usa a droga, nisso nós encaminhamos de qualquer forma. É uma dificuldade a criança que usa droga ir para a escola. Se ela vai, ela fica pouco tempo na escola, né? A escola em si, ela tenta fazer o papel dela, na questão de instruir, de poder tratar com essa criança, mas os professores dão tudo de si, mas não tem o retorno do Estado, não tem a base, o apoio do Estado por detrás para treiná-los, para ter uma assessoria por detrás, como mexer, como tratar com uma criança dessa. Os professores, a direção da escola faz o que pode. Agora, o Estado que precisaria estar por detrás disso, dando total apoio e amparo. Você falou dos adolescentes, do tratamento dos adolescentes que usam drogas. O Conselho acompanha esse tratamento? Ele surte resultado mesmo ou não? O Conselho ele não faz um acompanhamento do caso. Ele só encaminha para que alguém faça o trabalho. Eu não tenho uma estatística em mãos para te dizer o que surte efeito e o que não surte. Temos exemplos de que surtir efeito, inclusive adolescentes que foram para tratamento hoje são orientadores dentro da própria instituição, que dão apoio para quem está chegando agora. E tem casos que não aguentam e abandonam em um dia, 2 dias, 1 mês. Eles abandonam e não tem como obrigá-los a voltar. Bom, agora a gente vai passar um VT com a pergunta de uma professora do Serviço Social, daqui da PUC. Eu sou Matilde Anderi Burlamac da Silva, professora da Faculdade de Serviço Social da PUC de Campinas, e gostaria de saber o seguinte: o Conselho Tutelar é uma organização muito importante para a operacionalização do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E Campinas é uma cidade metropolitana que conta com média de 1 milhão de habitantes já, onde a violência está presente no dia a dia, né? E conta apenas com 2 conselhos tutelares. Então, eu gostaria de saber quais são as condições estruturais, as condições conjunturais que o Conselho Tutelar tem para enfrentar o problema, né, no dia a dia, a violência contra a criança e adolescente, atender os seus direitos, né? Bom, como ela mesmo disse, eu já tinha falado anteriormente aqui, só tem 2 conselhos tutelares. A estrutura do Conselho Tutelar, vamos voltar um pouquinho. O Conselho Tutelar é criado, né, cada município tem que ter pelo menos um Conselho Tutelar,
Quem é obrigado a manter o conselho tutelar, ou seja, dar o material de trabalho, funcionários, veículos, todo esse tipo de coisa, é a prefeitura municipal. Mas nós não somos vinculados à prefeitura, apenas administrativamente. Quem tem que prover todo o material do conselho tutelar é a prefeitura municipal de Campinas. Nesse caso, quem tem que dar a estrutura para receber, por exemplo, o conselho tutelar, o Ministério da Justiça criou um programa chamado CIPIA. Esse programa, ele é para os conselhos tutelares do Brasil inteiro. Estão interligados em rede. Então, se eu tenho uma criança aqui em Campinas, qualquer pessoa, por exemplo, do Paraná pode acessar, um conselheiro do Paraná pode acessar, ele tem todos os dados dessa criança. Campinas, por exemplo, uma cidade de 1 milhão de habitantes, não tem o CIPIA. Cidades com 200 mil, 100 mil habitantes têm o CIPIA. Então, já está uma divergência aí. Não temos computadores para usar. Para instalar, nós temos o software, só que não temos computadores. Então, Campinas pega um pouco nisso. Nós não temos a estrutura física para trabalhar o conselho tutelar. Com isso, garantir o direito da criança. Porque sem a condição física para material de trabalho, você não tem o respaldo para poder atender toda a população, com mais rapidez, ampliar o atendimento e, inegavelmente, necessita mais conselhos tutelares em Campinas. Com certeza, você vai abrir o leque, você pode fazer propagandas, material de divulgação na mídia, chamando as pessoas para denunciarem, para garantir mesmo o efetivo, o direito da criança. Porque a gente sabe que a violência em Campinas está muito grande. Criança e adolescente, então, as pessoas não fazem ideia. As pessoas imaginam aquilo que vem na mídia. Nós que estamos no conselho, não sabemos tudo, mas temos uma grande noção da violência, a banalização como está a violência com a criança e adolescente em Campinas. Vamos agora para um breve intervalo. Em seguida, voltaremos com o coordenador do Conselho Tutelar de Campinas, Fernando Trevisan. Até já. Mãos que unem, mas que também separam. Elementos que parecem iguais quando não olhados de perto. Fazemos nossas escolhas. Outras são feitas para nós. Olhamos o futuro com esperança. Errando o caminho, revolucionamos o presente. Somos inventivos e o medo que nos guia. A humanidade que luta por justiça contradita em si. Criamos ferramentas para resolver nossas inquietações e as ferramentas nos recriam sempre. O mundo é feito a partir de escolhas das quais somos inteiramente responsáveis. Responsabilidade social é enxergar além de si mesmo, saber que dependemos um dos outros e que um gesto pode mudar o mundo para melhor ou pior. Faça suas escolhas. A felicidade é uma mentira. E a mentira é Respeito. Compromisso. Responsabilidade. Por trás dessa fantasia, existe uma missão: levar alegria e esperança para o ambiente hospitalar. O Grupo Doutores da Alegria conta com a sua colaboração. Abrace essa causa. Estamos de volta com o Coletiva, que hoje recebe o coordenador do Conselho Tutelar de Campinas, Fernando Trevisan. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado em 18 de julho de 1990. Fernando, como você, estudante de Direito, como você vê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Você acha que algumas modificações deveriam ser feitas? Que pontos você acha que eles não estão sendo eficientes? Bom, o Estatuto ele é um avanço, né, com relação ao Código de Menores, que dava total poderes ao juiz. E ele que coordenava tudo. O Estatuto veio para tirar um pouco desse poder, né, entre aspas, do juiz, e delimitar para a sociedade civil, no caso do Conselho Tutelar, que ele é representante da sociedade civil. É um grande avanço. E eu, na minha opinião pessoal, tá, o Estatuto tem uma brecha ali, que eu acho, na relação da responsabilização dos pais, nos pais ou de pessoas que estão explorando a criança. Por exemplo, você vê a criança vendendo balinha no semáforo, às vezes tem um adulto por detrás dela ali escondido, que não é o pai, não é a mãe, é um terceiro. E não existe, tanto no Código Penal quanto no Estatuto, uma previsão de punibilidade para essa pessoa que responsabiliza. A criança está ali sendo vitimada, nós estamos vendo em Campinas isso muito hoje, tá? E não tem uma penalização para essa pessoa que se responsabiliza. O Estatuto prevê ali que o pai ou a mãe ou o responsável legal
seja penalizado no caso de você submeter a criança a vexame ou constrangimento. Isso pode ser até considerado, o delegado consegue enquadrar isso como um vexame e constrangimento só se for o pai. E se for um terceiro? Tem que ter no projeto que teve aprovado, acho que no final do ano passado, que alterou algumas penas do ECA, lá que aumentou a questão de... para internet, aquele negócio de nudez de criança na internet, aquela coisa toda, pedofilia, eles vetaram esse artigo, que dava uma responsabilização em cima disso. E, então eu particularmente achei isso uma falha, mas é uma opinião pessoal minha. Tá? Você pode nos citar mais exemplos de casos graves? Existem, ser sincero, não é demagogia, todos os casos que chegam no conselho são graves, tá? Porque a população procura mesmo o conselho em último caso. Isso é uma coisa que eu acho até falha. Deveria procurar logo no começo. Que, por exemplo, um tapinha no bumbum de uma criança, isso vai gerar um soco no olho futuramente. Como já chegamos no conselho lá, a criança não conseguia abrir o olho completamente fechada. Então, essa é uma falha. Acho que deveriam chegar casos até fáceis, vamos dizer assim, entre aspas, né, leves, para se encaminhar. Tem casos, por exemplo, que eu atendi lá de uma criança que estava com a despregada a língua aqui embaixo, que o padrasto pegou e puxou a língua da criança para fora, despregou a língua aqui embaixo do menino, e o rosto todo marcado de chinelada. Um caso semana passada de uma mãe que descobriu que sua filha, que dormia na sala, o tio fazia sexo anal com ela toda noite. A menina tem 11 anos de idade. E ela disse que uma luz deu nela, ela acordou, pegou o tio no ato, ali com a filha dela. Então é desses casos para mais, né? Vamos dizer assim, que acontece no conselho. Então isso a gente vê todo dia. Infelizmente, isso torna a gente até um pouco duro demais, né? Porque você tratando isso todo dia, torna você uma pessoa até um pouco mais dura. Mas a gente tenta burlar isso, tem a sensibilidade ainda de tratar isso como uma família, uma pessoa mesmo que está ali, como a gente trata, na verdade, né? Uma criança, um ser ali cheio de direitos e todos violados. Existem vários outros casos aqui que nem vale a pena citar no ar isso daí. Ok? E vamos abordar agora o assunto prostituição infantil. Chega ao conselho muitos casos disso, sobre prostituição, denúncias. Como é que passa isso pelo conselho? Bom, ontem mesmo, por exemplo, chegou uma denúncia para a gente de uma dessas meninas que vende bala na rua. Por exemplo, ela chegou num carro, ofereceu a bala, a pessoa negou, não quero comprar bala, então me dá uma moedinha. Não tem moeda. Não tem um dinheirinho pra gente fazer uma brincadeirinha? Se insinuando a se prostituir, ela tem 11, 12 anos, é uma criança, né, se prostituindo no semáforo. Então tá uma banalização isso. Chega um caso de prostituição, sim, nós mandamos, existem órgãos para atender isso, e tem uma verba agora, se eu não me engano, da Petrobras, que é para combater essa prostituição infantil no município. Esse projeto que o pessoal do CMDCA está discutindo vai tratar justamente disso, vai enfocar essa questão da prostituição infantil, trabalhando também junto com os caminhoneiros, por isso a Petrobras está por detrás disso, né? Porque eles que vão denunciar isso, e onde tem esses pontos, a gente sabe que Campinas tem a prostituição infantil, sim. E se alguém souber, que denuncie a polícia, porque isso é a pessoa que abusa dessa criança, dessa adolescente que se prostitui, que tem que ser responsabilizado. É comum chegar casos em relação à polícia? De agressão da polícia ou não? Tem casos de agressão da polícia, sim. Daí nós encaminhamos ou para os centros de defesa, os SEDECAS, que fazem todo esse acompanhamento, ou diretamente para a corregedoria tanto da Polícia Civil quanto da Militar, que é a ouvidoria da Polícia Militar, e da Guarda Municipal aqui em Campinas. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do coordenador do Conselho Tutelar daqui de Campinas, Fernando Trevisan, no Coletiva, que é um projeto de extensão da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Até a nossa próxima edição.